Olá pessoal, mais uma vez, estamos aqui no nosso 7º encontro dessa playlist. A gente que vai abordar hoje um tema que é muito interessante, né? Um tema que eu acredito que seja de interesse de muitos servidores públicos. E esse tema ele trata justamente do direito à indenização do servidor público pela ausência de revisão salarial, né? Então esse assunto ele é voltado de forma bem específica para aqueles servidores públicos que fizeram concurso para ganhar acima de um salário e aí tomaram posse, estão trabalhando já há alguns anos e durante o decorrer desses anos não tiveram reajuste, ou seja, tiveram perca salarial, tiveram defasagem, justamente porque o poder público não cumpriu o mandamento constitucional de todos os anos garantir ali uma revisão do vencimento base. Antes de iniciar o vídeo, né, eu peço que você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, dá essa força aí pra gente. Marca também o sininho que tá embaixo, porque na hora que tiver qualquer vídeo disponível, você vai ser avisado de imediato. E é muito importante que você faça parte do nosso canal, para que a gente possa sempre aqui estar disponibilizando vídeos, informações, enfim, tudo o que for necessário para que você fique esclarecido e possa, como servidor público, exigir os seus direitos. Então, gente, vamos ao tema. O direito à revisão salarial anual, ele está disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Então, esse artigo ele foi incluído pela emenda constitucional número 19 de 98, né? Então, desde que essa emenda instituiu esse dispositivo, os servidores públicos passaram a ter esse direito constitucional a todos os anos terem uma revisão salarial, né? Então, assim, a gente sabe que tem servidores que ganham um salário mínimo, né? E todos os anos o salário mínimo ele é reajustado, mas também existe parte desses servidores que, quando fizeram o concurso público, ganhavam acima de um salário. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que fizeram concurso para ganhar 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, na época que foi feito o concurso. Então, a ideia da revisão salarial é para que no decorrer dos anos, após a posse desses servidores, eles possam aí ter uma revisão para que o seu salário não perca o poder aquisitivo. Porque o que é que pode acontecer? Se não tiver a revisão anual, esse reajuste anual, corre-se o risco de daqui a pouco, quem ganha o salário mínimo acabar atingindo aquele valor que a pessoa deveria ganhar mais. Porque não é justo, por exemplo, que alguém faça um concurso para um cargo técnico, ganhando 2 salários mínimos, e aí por falta de revisões no futuro, essa pessoa acabe ficando também com um salário mínimo, semelhante a algum outro servidor que ganha esse mesmo salário sem que seja exigido para ele uma qualificação maior. Então a revisão ela vem assegurar para que essa defasagem não aconteça, para que esse congelamento não aconteça, não só pela questão da própria força do salário, da moeda, mas para distinguir aí os salários daqueles que têm uma qualificação maior, né, nível técnico, nível médio, para aqueles que têm uma qualificação menor, né? Tem servidor que, por exemplo, para entrar no cargo público, como um cargo de auxiliares civis gerais, não é exigido um cargo do nível técnico, um nível superior, bastando ali às vezes ter só o ensino fundamental. Então o interesse principal da revisão é justamente evitar não só a perca inflacionária do salário, mas também poder pagar um valor que corresponda àquela qualificação que é exigida para o concurso público. Então, a partir de 98, foi incluído esse inciso 10 ao artigo 37, que garante que todos os anos seja feita a revisão salarial para aqueles que ganham acima de um salário mínimo. Isso também se aplica para aqueles servidores que ganham um salário base abaixo do mínimo, né, ainda que a remuneração corresponda ao mínimo, seja superior ao mínimo, mas isso também se aplica para aqueles servidores que possuem um salário base e que o salário base não é reajustado. Na verdade, tem município por aí que complementa o base com alguma espécie de abono para complementar o mínimo. Nessas situações também, se o salário base não segue a mesma valorização do mínimo, você também vai aplicar esse dispositivo, garantindo a esse servidor, ainda que o base seja abaixo do mínimo, uma revisão anual.
E aí, gente, por ser um mandamento constitucional, por ser uma ordem constitucional, é óbvio que o poder público ele tem que cumprir. Então, se a Constituição manda revisar todos os anos o salário base dos servidores, o poder público, no caso aqui o município, para servidores públicos municipais, ele tem que todos os anos mandar uma lei, né? E é uma lei de iniciativa do prefeito, no caso dos municípios, para revisar o salário base desses servidores. Doutor, pode ser um projeto de indicação de um vereador? Pode. Porém, esse projeto de indicação, como o nome já explica, ele não é igual a um projeto de lei quando é apresentado pelo prefeito. Ele é um projeto que indica ao prefeito que esse projeto tem que ser reapresentado, e somente se ele for reapresentado, aí sim é que ele vai seguir o seu trâmite legal, o seu processo legislativo legal. Se o vereador, por exemplo, indicar e o gestor não apresentar, não há aí nenhuma obrigação, não há aí nenhuma lei, ainda que tenha sido aprovada a indicação. Na verdade, quando a indicação é aprovada, a Câmara está apenas sinalizando que o gestor tem que mandar aquele projeto, já que, quando a gente fala de servidor público, e nesse caso, bem específico, de revisão salarial, a proposta de lei, nesse caso, ela é de iniciativa privativa do Poder Executivo, ou seja, somente o prefeito é que pode dar início ao processo legislativo apresentando o projeto de lei que confira aí para os servidores o direito à revisão geral. Por ser um mandamento constitucional, ser uma determinação, uma imposição que o prefeito tem que mandar esse projeto de lei, se ele não manda, ele está incorrendo ali no que a gente chama de omissão legislativa. A própria Constituição, ela traz um remédio com ela quando algum direito fundamental ou social não é cumprido pelo poder público, né? Então, por exemplo, quando a Constituição ela manda que determinado direito fundamental ou social seja cumprido, e aí o poder público não cumpre, há um remédio jurídico, que no caso é o mandado de injunção, onde ele vai declarar essa omissão do poder público, ou seja, vai dizer, olha, você não cumpriu esse mandamento constitucional, e por não cumprir esse mandamento constitucional, essa omissão é declarada e passa a ser reconhecida e existente. A importância do reconhecimento da omissão é que vai gerar o direito ao servidor prejudicado de buscar, nesse caso, uma indenização por ausência de revisão salarial. Então, por exemplo, se o servidor fez concurso público hoje para o salário mínimo de R$ 998 para ganhar R$2.000, e aí o servidor toma posse e está ganhando ali seus R$2.000. Vamos supor que daqui a 4, 5 anos esse servidor não tenha nenhum reajuste. Ora, o salário mínimo ele vai continuar aumentando. Isso quer dizer que o salário do servidor, se não é revisado, ele aos poucos vai se aproximando do salário mínimo. Porque se o salário mínimo hoje é R$ 998, pode ser que daqui a 5 anos esse salário alcance o patamar de 1.300, e aí o mesmo vencimento que é pago hoje para um salário de 998, seja quando o salário estiver no patamar de 1.300. Então você vê que se o salário mínimo ele vai se valorizando e aumentando, era para o salário desse mesmo servidor também ir aumentando. E como o salário não vai aumentando e vai defasando, todos os meses esse servidor aí vai tendo uma perca. Então, uma vez reconhecida a omissão legislativa, por óbvio, surge o interesse do servidor em ser ressarcido daqueles prejuízos que ele está sofrendo mês a mês, uma vez que desde que tomou posse, todos os anos, deveria aí ter alguma espécie de revisão salarial. A gente não pode de maneira alguma aqui vincular a algum índice de correção federal, porque o Supremo não permite, né? Mas via de regra, geralmente aí, os municípios quando vão atualizar os vencimentos de seus servidores, é utilizado ou o índice do IPCA ou o índice do INPC, que não corresponde aí a uma taxa real de crescimento, porque não se inclui nenhum percentual do PIB, mas, de certa forma, é um percentual que pelo menos corrige a inflação. E agora, pela nova política de reajuste de salário mínimo do governo, é provável que esses percentuais, tanto de revisão do salário mínimo, como de vencimento base de servidores que ganham acima do mínimo sejam o mesmo, já que o governo não vai mais adotar a taxa real de crescimento do PIB para fins de revisão do salário mínimo.
Então é muito importante que essa revisão anual aconteça, sob pena de não acontecendo, gerar para o servidor prejudicado o direito dele buscar não só a declaração da omissão do município em cumprir esse mandamento constitucional, que determina que deve ser mandada uma lei todos os anos para revisar o seu salário base, como também, uma vez reconhecida essa omissão e não sanada, ou seja, o município não fez nada, aí o servidor passa a ter direito a uma indenização. E essa indenização a gente defende ela tanto no aspecto moral, porque o servidor ele tem um prejuízo moral por não ter um reajuste, ou seja, ele se sente desvalorizado, ele vê o seu salário sendo corroído pela inflação, vê pessoas que têm uma qualificação menor do que a dele, ganhando quase igual ou igual a ele, né, gerando aí, claro, um prejuízo psicológico, porque aquele servidor entrou naquele município ciente de que todos os anos teria uma revisão, ciente de que seria valorizado, e acabou por não ter sido valorizado e não ter tido uma política de revisão, prejudicado, vendo outras pessoas com menos qualificação ganhando igual ou às vezes bem próximo ao que ele ganha, justamente porque não teve aí durante os anos uma correção salarial. E também no aspecto material, ou seja, se você deveria ter uma revisão todos os anos num percentual e não tem, você vai perdendo aí todos os meses que você ganha salário alguma parte de percentual que você deveria ganhar. Então, por exemplo, eu falei aqui no início que se uma pessoa fez concurso para ganhar R$2.000 e durante 5 anos continua ganhando os mesmos R$2.000, é óbvio que naqueles 5 anos essa pessoa teve prejuízos mensais, porque se todos os anos ela tivesse pelo menos ali a revisão do IPCA, por óbvio que se você somar todo esse IPCA acumulado nos 5 anos, você vai encontrar aí anualmente um prejuízo que esse servidor teve, porque ganhou menos daquilo do que deveria ganhar. Então a gente defende que, diante da omissão, há tanto direito de se buscar um dano moral como um dano material. Eu não encorajo as pessoas a entrarem com mandado de junção, porque infelizmente ele acaba sendo, nesse caso, um remédio jurídico que não é muito eficaz. Porque o mandado de junção, por ter uma natureza mandamental, ele só pode declarar a omissão. Então ele não pode gerar dentro dessa ação um direito à indenização. Então se você entra com mandado de junção, você apenas vai pedir para que a justiça reconheça a mora legislativa, ou seja, reconhecer que o município não mandou a lei que deveria ter mandado, né? Então, se a Constituição diz que todos os anos tem que ser mandado uma revisão e não é mandado, o máximo que você vai conseguir com mandado de junção é que a justiça reconheça a omissão de não ter sido enviada a lei e declare. Até porque, infelizmente, ou felizmente, né, o Poder Judiciário ele não pode obrigar que o prefeito ou o Poder Executivo mande a lei de revisão salarial. Então ele vai analisar ali a documentação, vai verificar se de fato não houve nenhuma revisão, e aí a justiça vai dizer o seguinte: olha, realmente, verificando os documentos, verificando o contra-cheque do servidor, percebe-se que o gestor não enviou nenhuma lei dando essa revisão salarial. E aí eles vão declarar a omissão, vão dizer que há omissão, porém a ação morre aí, justamente porque o mandado de junção, assim como o mandado de segurança, ele não pode substituir uma ação de cobrança. Então ele apenas declara a omissão e ponto, né? É por isso que eu acho melhor que as pessoas ingressem com uma ação ordinária. Nesse caso você pode entrar com uma ação acumulando 2 tipos de pedido. 1, para que declare a sua omissão legislativa, e 2, reconhecida a omissão legislativa, que seja pago um dano moral e material pelo prejuízo sofrido em decorrência da ausência dessas revisões. Claro, isso não resolve o problema, porque mesmo ganhando uma ação nesse sentido, o servidor continua com o salário defasado, mas pelo menos ameniza, porque daí o servidor vai poder receber daqueles anos que já foi prejudicado uma indenização que substitua esses salários que não foram colocados, né? E nesse sentido, o que eu estou dizendo aqui não é uma coisa nova, não é uma coisa que não tem julgados que já reconheceram o direito à indenização por ausência de revisão. Nós temos uma decisão interessantíssima do Supremo Tribunal Federal, RE 495740. Temos também o mandado de junção 283, e nesse mandado de junção, inclusive, há dentro dele a sugestão para que o servidor prejudicado busque o ressarcimento
através de indenização, justamente pela omissão do poder público em mandar a lei revisando o salário. Temos também a ADI 2061 e no TRF3 temos uma decisão interessante onde foi determinado o pagamento do valor de R$24 mil para um grupo de servidores que não tiveram o salário revisado durante vários anos, e aí a justiça, declarando a omissão do poder público, mandou pagar essa indenização. Para quem quiser ter acesso a esse processo do TRF3, o número dele é o 1731, dígito 09 2004 403 6002. Eu vou deixar o número dessas ações que eu mencionei agora, todas aqui embaixo, para caso você queira aí fazer uma consulta, dar uma lida na íntegra do acórdão e da decisão, vocês aí possam estar acessando. E aí, gente, não só nessas ações que eu citei, mas em decorrência de começarem a surgir várias demandas, né, porque muitas outras decisões reconheceram o direito aos servidores públicos de receberem uma indenização por não terem o seu salário revisado da maneira correta. E justamente por essa quantidade de ações, como estava chegando muito recurso no Supremo Tribunal Federal, porque o poder público estava perdendo vários processos, isso acabou dando ensejo à repercussão geral, né, no RE 565089, vou repetir, 565089, onde nesse RE foi reconhecida a repercussão geral, tendo por ementa dessa repercussão justamente o Supremo dá uma resposta se a falta de revisão salarial e a omissão do poder público em mandar uma lei para a Câmara, no caso dos municípios, reajustando o salário dos servidores, se essa omissão gera ou não direito à indenização do servidor público. O relator desse processo é o ministro Marco Aurélio, ainda não houve uma decisão de mérito, e a partir do momento que esse processo for decidido, caso se decida que o servidor tem direito a essa indenização, a partir daí, por ser uma ação que possui natureza de repercussão geral, obrigatoriamente, não só o poder público, mas o judiciário vão ter que obedecer essa decisão. Então, a partir dessa decisão é que a gente vai bater o martelo e definir se de fato o servidor público tem direito à indenização por ausência de revisões salariais. E é justo que tenha, né? A gente espera que o Supremo julgue essa ação favorável, porque não é justo que você tenha um mandamento constitucional que determine que o salário seja revisado e que diga que é um direito, e aí o poder público descumprir e não ter nenhuma sanção. Tudo bem que a justiça não pode intervir, até por uma questão de princípio de separação de poderes, não pode obrigar que o executivo mande a lei, também não pode obrigar que a Câmara aprove a lei, mas aí se o executivo não manda, ou se o poder legislativo não aprova, que em troca disso haja algum tipo de amparo ao servidor que é prejudicado. E nesse sentido é justo que haja uma indenização, até porque é um princípio do direito. Quando a obrigação não é possível de ser cumprida, a gente substitui a obrigação por alguma indenização em pecúnia, no caso em dinheiro. Então, se não foi mandada a lei, se o município descumpriu de forma dolosa aquele mandamento constitucional, mais do que justo que o servidor prejudicado seja indenizado. Então, a gente torce para que essa decisão seja favorável, porque a partir do momento que for dada essa decisão, ela vai servir de parâmetro para todos os demais processos onde os servidores pedem indenização por ausência de revisão salarial. É por isso que eu não acho interessante entrar com mandado de junção, é interessante que já seja dada entrada numa ação ordinária com pedido declaratório de omissão somado ao pedido de indenização, porque pode ser que ao entrar no momento atual não tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, mas pode ser que no decorrer do seu processo essa decisão saia favorável, e aí como você já tem a ação ali tramitando, você possa, a qualquer momento sendo favorável, usar a decisão desse processo. Então, é importante que você saiba disso, é interessante que você saiba que há sim essa possibilidade, ou seja, se você é um servidor público prejudicado, que nunca teve reajuste do seu salário base, você pode entrar com uma ação para declarar essa omissão do poder público, pedindo uma indenização substitutiva, se ela continuar após a sua declaração,
porque não é justo que você faça um concurso público, tome posse, esteja ali trabalhando e não tenha um direito constitucional mínimo assegurado, que é esse que eu falei para vocês previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Ou seja, se a Constituição manda que todos os anos o seu salário seja corrigido para evitar a perca inflacionária e para evitar que você tenha uma corrosão muito grande do salário, principalmente aquelas pessoas que fizeram concurso para cargos que exigem qualificações maiores, então há esse remédio jurídico onde você pode pedir não só que seja declarada a omissão por desrespeito ao seu direito constitucional de revisão, como também uma indenização para amenizar essa perca. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui embaixo, podem perguntar. Eu mesmo, como advogado, eu posso citar aqui como exemplo o município de Ipaporanga. Lá o juiz de primeiro grau deu ganho de causa a um grupo de fisioterapeutas que estavam sem revisão salarial já há mais de 3 anos, né? E lá foi declarada essa omissão do município e, ao mesmo tempo, declarada a omissão, foi também atribuída aí uma indenização no valor de 10 a 15 mil reais para cada servidor prejudicado, justamente por ter sido reconhecido esse prejuízo sofrido por eles. Beleza? Pois é isso, gente. Tá dado o recado. Vamos aguardar suas perguntas, suas dúvidas. Estamos à disposição. Forte abraço e até a próxima.